Glória a Deus. Livro de Malaquias, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 6 até o versículo de número 11. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção nas palavras que serão ditas aqui e principalmente pela leitura do texto bíblico. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto bíblico que ora lemos, Malaquias 3, versículos 6 ao 11, onde nós queremos discorrer aqui sobre esse tema tão polêmico. E nós podemos dizer aqui que existe aqueles que recebem os dízimos, existe aqueles que entregam o dízimo, existe aqueles que não aceitam o dízimo. Enfim, tudo que nós não queremos aqui é polemizar, porque a própria Bíblia, ela não obriga ninguém a acreditar nela, em absoluto. Se acredita na Bíblia pela fé, se cumpre os mandamentos bíblicos pela fé. E o Senhor vai até onde está o livre-arbítrio do ser humano, sem que venha ele a forçar qualquer decisão ou interpretação. E o melhor que nós podemos fazer nessa oportunidade é pedir que o próprio Espírito Santo do Senhor venha nos esclarecer acerca desse assunto tão controverso. E diga-se de passagem, como então suportariam as igrejas tantas despesas, tantos compromissos, se não tivesse da onde subtrair a sua renda, né? A não ser através dos dízimos e das ofertas. Mesmo assim, você tira suas conclusões. David Evans dizia assim, o reino da impossibilidade é o lugar da oportunidade com Deus. Aonde existe a impossibilidade, está aí uma grande oportunidade para que então aconteça um grande milagre. Aleluia. E se tratando de dízimo ou não dízimo, se tratando de obedecer ou não, ou talvez alguém interprete que isso aí está só no Antigo Testamento, cada um com as suas convicções, repito novamente, uma questão de fé. Aleluia. Nós vamos ver aqui que se assim nós o fizermos, assim nós também podemos provar a Deus. O pensador e pastor Oswald Smith dizia assim, nada de ataque, nada de defesa. É o que mais representa, é o que mais pode representar a própria palavra de Deus. Ela por si só se explica e ela por si só não força ninguém a crer nela. Mas a própria Bíblia revela que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe, não é verdade? Deus não obriga ninguém a aceitar, e só é possível aceitar pela fé. Não há imposição nenhuma de Deus para que nós venhamos aceitar esse documento aqui
com 66 livros cristocêntricos, para nós, então, os salvos, desfrutarmos de todas as bênçãos que nela contém e também fugir, disparar das maldições que elas possa querer nos atingir. Aleluia. A Bíblia hoje pode ser desprezada. A Bíblia, a palavra de Deus como um todo, ela pode sim ser desprezada, mas lá diante do trono branco, onde todos aqueles que não aceitaram a Jesus estarão lá estará também a palavra de Deus que os julgará. Então, ou se entrega o dízimo ou não se entrega o dízimo, segundo o livre-arbítrio humano, a Bíblia diz assim, em João 12:48, quem me rejeita e não rejeita as minhas palavras, e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Aí você imagina ler em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos, e nós desprezarmos o texto bíblico. Eu não quero pagar para ver, eu não quero sofrer esse dano. Eu prefiro crer e agir segundo a orientação que a palavra de Deus me dá. E aí, talvez alguém pode até dizer, mas não está no Novo Testamento. Já nós vamos trazer aqui uma palavra referindo-se ao dízimo no Novo Testamento, para então tentar esclarecer tudo ou alguma coisa sobre o dízimo, sempre lembrando a todos aqueles que nos escutam que Deus deixa o livre-arbítrio. Você tem a sua interpretação, e a melhor interpretação é aquela ajudada, inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz a Bíblia que a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Se a palavra de Deus é viva, toda ela é viva. Se a palavra de Deus é eficaz, toda ela é eficaz. Lá no livro do Apocalipse 22, verso 18, ou 22, verso 19, diz assim, ninguém pode acrescentar nada na Bíblia do que já está nela. No 18, porque então se acrescentariam as pragas que hão de vir sobre a terra e aqueles que não aceitarem. No 19 diz, ninguém pode tirar nada da Bíblia do que está escrito na Bíblia, porque senão Deus tirará então da parte da árvore da vida. Se entende aqui que a Bíblia deve ser interpretada como um todo. Aleluia. E pela fé. Queridos, eu não quero forçar ninguém aqui amanhã procurar o seu pastor e estou com medo, vou entregar o dízimo, não entendo. Não é esse o sentido da palavra de hoje, mas deixar claro que é por fé. Você toma a sua decisão, se você crê, você pratica. Se você não crê, tem outra visão, você não pratica. E já nós vamos trazer aqui algumas revelações inerentes ao texto que nós ora lemos. Na época dos 400 anos de silêncio, desde o livro de Malaquias até os registros de Mateus, foi ali estudado então o texto bíblico do Antigo Testamento, todo aquele compêndio, toda aquela literatura que se tinha dos escritos de Moisés até aquela parte de Malaquias, sendo esse o último livro dos profetas menores registrado na palavra do Senhor, por 72 judeus. E eles a compilaram ali ao ver, ao entender, ao observar que aqueles textos bíblicos, eles eram realmente de inspiração divina. Se houvesse qualquer dúvida, o livro ele não era então colocado no cânon sagrado. É por isso que o Antigo Testamento, na época de Jesus, era chamado de Septuaginta. E aí nós podemos até olhar, mas o dízimo, ele está ali no Novo Testamento? Está. Aleluia. Diz lá no livro de Mateus 23 e o verso 23, bem fácil de memorizar. Mateus 23, 23. Diz a Bíblia, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Parece que vejo Jesus aqui dando uma lição aos avarentos. Me parece aqui que os escribas, os fariseus e os hipócritas, eles eram avarentos por demais.
E aí Jesus conclui o versículo dizendo assim: dais o dízimo da hortelã, dais o dízimo do endro, dais o dízimo do cominho, mas negligenciais o mais importante. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus falou, você dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas está negligenciando a lei. Veja que Jesus falou. E qual é a lei? A lei é a justiça, a misericórdia e a fé. Novamente registrada aqui a palavra fé. E Jesus está falando, vocês estão dando o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Estão negligenciando o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. De novo, quero ressaltar aqui a palavra fé. Aí Jesus conclui o versículo 23, de 23 de Mateus, dizendo assim: deveis, porém, fazer estas coisas. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? A justiça, a misericórdia e a fé. Sem omitir aquelas quais? O dízimo. Aleluia. Está no texto bíblico, aleluia, que Jesus faz referência ao dízimo. Aleluia. E no capítulo de número 3, verso 10, que nós ora lemos, a Bíblia é clara de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Não pode fazer prova se não é dizimista. Se o texto de Malaquias 3, verso 10 não serve para alguns, a parte de provar a Deus também não serve, não pode servir. E aí Deus deixa totalmente no livre-arbítrio. Decida se você pode provar se é dizimista, por fé. Ah, mas eu queria provar a Deus. Como? Você tem que fazer a sua parte. Dízimo é comprometimento. Aleluia. E aí, irmãos, está aqui o grande dodói. Em todas as instâncias, quando se fala de dízimo, por exemplo, quem recebe o dízimo, de que forma está recebendo, o que está fazendo com o dízimo, aleluia. Está aqui quem entrega o dízimo, de que maneira está entregando, está murmurando, de que maneira está entregando por metade, está dando além. E aqui são muitos aprendizados que nós poderíamos aqui trazer e passar a noite inteira falando sobre o assunto, mas não é essa a intenção. A intenção é que se você faz, você pode provar. Se você não faz, você não pode provar. E aí, de repente, você faz, prova e acaba descobrindo que isso é uma realidade. Ah, mas eu acho que não é, então eu nunca fiz e nem vou fazer. Então você não vai provar, mas o dia que você fizer com interesse de coração, Deus te dá o direito de prová-lo. E ao prová-lo, então, você experimentará esse comprometimento financeiro com Deus. Aleluia. Onde Deus quer do cristão de livre-arbítrio. Onde Deus quer se manifestar ao cristão por fé, onde Deus quer ser provado diante dessa relação financeira. Ah, mas eu sou contra o dízimo porque o pastor faz isso, faz aquilo. Se não tem nada a ver se o teu pastor rasga o dinheiro com o dízimo. O que você pode fazer na hora que você entregar, fazer prova com Deus, entregando a administração daquilo que você entregou nas mãos do pastor, através da direção de Deus. Aí não haverá erros, aí não haverá falhas. Muitos dos nossos entregam seus dízimos e viram as costas, esquecem-se de fazer a prova de Deus mediante aquele ato tão comprometedor que é dedicar 10% das suas finanças a alguém e, quando assim o fazer prova, orar pela administração daquele valor, para que tudo transcorra bem. E se alguma coisa está errada, ora, você tem o direito de provar. É direito seu. Agora, Deus só dá o direito de provar mediante a sua parte que você deve fazer. E Jesus, lá no Novo Testamento, no capítulo 12, versículo 8,
Jesus diz assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que estou falando sobre sábado aqui? Porque Jesus encerrou a questão do sábado. Existia ali um celeuma também com os escribas, fariseus, com os hipócritas, com os judeus, com o judaísmo ferrenho daquela época. E Jesus encerra a questão do sábado. Está curando no sábado. Aí Jesus diz: você não tira o boi lá que caiu no buraco no sábado. Você não tira o seu cordeiro lá que está se afogando no sábado. Você tira, pois então eu curo no sábado, porque Jesus é Senhor do sábado. Jesus encerra a questão do sábado, mas não encerra a questão do dízimo. Jesus não dá um ponto final. Você não encontra nos 4 evangelhos Jesus interrompendo a ação do dízimo. Ao contrário, em Mateus 23, verso 23, ele diz: você tem que fazer essas coisas e também aquelas. Essas de cumprir a justiça, a misericórdia e a fé, aquelas de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Jesus não fechou a questão em relação a finanças no Novo Testamento. Logo se conclui que no ano milenar também as nações terão que entregar os seus dízimos. Aleluia. E aí você pode ter até a sua interpretação: não, mas dízimo está no Antigo Testamento. Tranquilo. Deus deixa o livre arbítrio. Aleluia. Mas eu não gostaria de perder nenhuma palavra, deixar cair nenhuma palavra da Bíblia ao chão. Ou então eu não quero pagar para ver, dentro de toda a revelação que recebo e aprendo, ouvindo, indo na igreja, eu fico com ela. E ao abraçá-la, eu tenho um comprometimento com Deus, e através desse comprometimento eu posso ver a bondade e a misericórdia de Deus. Existem teólogos que dizem que quem não dá o dízimo não pode subir no altar. Existem teólogos que dizem que igrejas sem dízimos não se sustentam. Aleluia. E aí fazer o quê? Aleluia. Não estou aqui trazendo uma palavra de como está a sua igreja, de como não está, como é que você procede, a sua liturgia, o seu mecanismo de sobrevivência. Não. Estou pregando sobre dízimo, segundo a palavra que o Senhor me revela. E eu tenho condições de trazer alguma coisinha aqui, porque eu sou há 21 anos na igreja e há 21 anos não tem falhas no meu cartão de dízimo. E o Senhor tem demonstrado o seu amor, o Senhor tem demonstrado o seu poder para comigo durante todos esses tempos aí. E na hora da situação mais difícil, nós podemos provar a Deus. Como então será repreendido esse demônio aqui chamado devorador? Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Se isto aqui não te acusa, se isto aqui não te compromete, glória a Deus, continue, aleluia. Mas quero ratificar novamente aqui. Não se pode provar a Deus se não entregar o dízimo. Em contrapartida, se pode provar a Deus quando se entrega o dízimo. E aí você experimenta um comprometimento real e poderoso com o Senhor. É claro, nós somos sabedores, e aqui falando hipoteticamente, que muitas instituições por aí estão administrando mal as suas finanças. Aleluia. E aonde está o grande problema? O grande problema está na sua membresia, em não fazer prova com Deus, para que as coisas se ajustem e voltem ao devido lugar. Porque vou dizer aqui de passagem, quem lida com o anjo da igreja é Deus. E Deus trata com o anjo da igreja segundo as orações das ovelhas, segundo as orações da membresia. Quando você canaliza a sua oração sem murmuração, quando você canaliza a sua oração perante Deus, você não quer o mal de ninguém, ao contrário, você quer bênção
e quer resultados. E os resultados você obtém quando faz na sua parte, naquilo que você tem que fazer. Se a sua fé alcança, no dizimar, você pode então partir para o segundo passo, que é provar a Deus. Nunca, digo aqui como alguém que já experimentou e tem experimentado a graça de Deus pelo fato de ser dizimista, nunca entregue o dízimo sem fazer prova do Senhor. Não é uma ofensa provar a Deus, não é um desrespeito provar a Deus. Ao contrário, é entender que Deus está naquele negócio e que Ele vai te responder, sim, através da sua prosperidade financeira, através da sua saúde, porque em todas as áreas Deus opera, na financeira, na espiritual, na física, na social, nas relações, através desse gesto aqui. E ainda diz o texto bíblico que se nós ainda formos infiéis, Deus se tornará fiel ainda e continuará, porque Ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Mas eu estou te falando aqui de dízimo. Deus é o mesmo, Ele é imutável, Ele é transcendente. O problema nunca é de Deus para cá, é sempre daqui para lá. E se a Bíblia me orienta, me instrui, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a observar, quer dizer, eu observo e eu só vou para as vias, eu só vou para o fato, eu só vou concretizar através da minha fé. Se eu creio que o dízimo é de Deus, eu vou com tudo. E quando eu vou com tudo, eu também devo prová-lo. E aí, então, desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Diz a palavra do Senhor, aleluia, lá no versículo de número 18 do capítulo 3 de Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí você pode ver inúmeras situações e você perguntar, diante da situação que aquele cristão está passando, você pode fazer a pergunta para ele: você está vivendo essa situação aí, por quê? E aí você pode sugestionar: você não é dizimista, você é dizimista. Não que o dízimo seja a solução. O dízimo é comprometimento com Deus. Por exemplo, você vai emprestar dinheiro para quem não dá o dízimo? Aí a Bíblia diz, né? Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Não diz assim a palavra do Senhor? Que as bênçãos te alcançarão e você será abençoado? Você vai ser avalista de quem não é dizimista? De quem não está nas mãos de Deus? Deixo aí para você tirar as suas conclusões. A própria Bíblia registra, aleluia, que há uma diferença do justo. Esse justo aqui, justificado pela sua ação de não roubar a Deus, pela sua ação de fidelidade para com Deus. Aleluia. E o justo no Novo Testamento é daquele justificado em Jesus Cristo. Significa dizer que se você não dá o dízimo, não significa que você não é salvo. Aleluia. Mas dar o dízimo, você é justo perante um comprometimento com Deus, diante daquilo que Deus lhe propõe para te abençoar. A salvação é individual. O livre-arbítrio é individual. E salvação pertence a Deus. Só Ele sabe quem vai se salvar. Quem dá dízimo, quem não dá dízimo. Só Ele sabe quem vai se salvar diante do livre-arbítrio. E fica aqui o texto bíblico. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu espero que Deus tenha, através dessa palavra, esclarecido talvez algumas dúvidas para você. Que Deus te abençoe, receba essa palavra aí, em nome de Jesus.